Paz a todos. Vamos iniciar o segundo módulo da campanha de orações, 60 dias para recomeçar. E o tema: não desista, confie e confie. Deus está interessado na sua dor. Nunca desista. Você consegue. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, boa noite. Vamos dar início ao segundo dia do segundo módulo da campanha de orações 60 dias para recomeçar. O tema desta campanha-chave, se chama Não Desista. Confie, confie, confie. No primeiro dia, falamos sobre um assunto muito importante no verso de número 1, do capítulo 23 do salmista Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje tem uma grande surpresa para você. É tempo de refrigério. É tempo de refrigerar a alma. É tempo de restituir. Compartilhe agora a nossa postagem, que estará disponível ao vivo no Facebook, no YouTube. Recomende aos seus amigos. É importante que faça essa campanha. Essa campanha ela tem um tom especial. Ela tem um tom de encorajamento. Ela tem um tom de mudar as nossas vidas. Tem sido um impacto fenomenal. Essa campanha é diferente. Levamos 2 anos para fazer essa campanha. Não vou falar mais nada. Assistem agora ao vivo no Facebook. Fiquem com Deus. Você que está assistindo depois, através dos nossos canais no YouTube, ou próprio aqui mesmo no Facebook, se você está sentindo tocado por Deus, vá lá, compartilhe, marque seu amigo. É importante que ele conheça essa campanha. E outra, nós estamos iniciando o ano e precisamos da sua ajuda. Sim, o projeto precisa da sua ajuda. Se você se sentir tocado, deseja ajudar a obra de Deus, vá lá, acesse o nosso site, que é www.portalprontosocorro.com, ou nosso WhatsApp 21 9648 00996. Vá lá, nos ajude. Tenha certeza que a sua doação, ela salva vidas. Fique com Deus. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos retornando para darmos continuidade ao segundo dia do módulo da campanha de orações 60 dias para recomeçar. E o tema da campanha se chama Não Desista, confie, confie e confie. Desistir é praticamente a única opção que vem à nossa mente quando estamos diante dos grandes desafios da vida. Mas quando confiamos em Deus, desistir dá lugar a uma coragem indescritível. Diante dos desafios da vida, confie em Deus. E seu desafio aumentar, ainda assim, confie. E se parecer impossível seguir em frente, simplesmente confie. Eu chamo a atenção mais uma vez, eu gostaria de lhe encorajar. E se o desafio aumentar, ainda assim confie. E se parecer impossível seguir em frente, simplesmente confie. No primeiro dia da campanha, falamos sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meditamos profundamente no versos 1 do capítulo 23 do livro de Salmos. Deus cuida de você, confie nisso. Falamos fortemente, falamos com bastante consistência o que Deus de fato, Ele nos supre as nossas necessidades, Ele tem suprido as nossas necessidades, mesmo diante daquilo que a gente não queira.
né? Porque quando a gente está com uma coisa fincada na cabeça, a gente acha que esse é o melhor para nós. Na verdade, não é o melhor para nós. Deus tem a medida certa, a porção exata para as nossas necessidades. E hoje, no segundo dia, eu gostaria de trazer um devocacional pequeno, mas de grande impacto espiritual. Vamos lá. Leia em voz alta sua lista de itens que estão roubando a sua paz. Ore por cada um deles e peça a provisão de Deus sobre cada um deles. Peça a Deus paz, refrigério. Diga a Deus o quanto você precisa que Ele o dirija por caminhos tranquilos e abençoadores. Uau! Declare com coragem: minha paz vem de Deus e nele eu confiarei. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos iniciando este segundo dia do segundo módulo da campanha de orações 60 dias para recomeçar. E o tema-chave deste início do segundo módulo, meu Pai, não desista, confie, confie, confie. E hoje, meu Pai, através desse segundo módulo, deste segundo dia, queremos declarar em voz alta: minha paz vem de Deus e em Ti eu confiarei. Na presença do Seu Filho Jesus, glorificamos, oramos, louvamos, para todos sempre, meu Pai. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, desconecte um pouco das coisas mundanas, de preferência no local secreto. Ouve o que Deus tem a nos instruir, a nos ensinar, a nos guiar e nos dirigir ao caminho do correto. No primeiro dia, meditamos no livro de Salmos, capítulo 23, e no versos 1. E hoje, vamos meditar no capítulo 23, sendo que o versos 2. E o salmista Davi diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Graças a Deus. Meditando, vamos começar a compreender, meditar e colocar na realidade que o salmista ele tem a nos transmitir nesse versos 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Vamos entender um pouquinho, sobre este verso. A Palestina é uma região tropical, onde praticamente predominam duas estações. O inverno, a estação das chuvas, que vai de novembro a abril, e o verão, período de seca, que vai de maio a outubro. Só para a gente entender, este momento que o salmista ele se referenciou a este trecho. Nos primeiros dias de abril, a vegetação recente oferece um espetáculo maravilhoso, um esplendor verde, um tipo de mosaico multicolorido, excelente para as pastagens dos rebanhos, começando a fazer sentido o quebra-cabeça. Vamos lá, vamos em frente. Porém, à medida que o verão e o calor do sol se tornam mais intenso, o verdor e as flores secam, tornando muito mais difícil de se encontrar um local com alimento suficiente para as ovelhas. Isto obriga os pastores a seguirem em uma cansativa peregrinação em busca de pastos verdes. Mas Davi afirma que o Senhor o convida a descansar em pastos verdejantes.
Jesus nos ensina que Ele possui em abundância o alimento que suas ovelhas necessitam. Aquele que for a Jesus achará pastagem durante todo o ano. Eu queria aproveitar aqui só para exemplificar aqui esse trecho aqui, né? Esse pedaço aqui. Quando aqui o racional diz: mas Davi afirma que o Senhor o convida a descansar em pastos verdejantes. Jesus nos ensina que Ele possui em abundância o alimento que suas ovelhas necessitam. Preste atenção, que Ele possui em abundância o alimento que as suas ovelhas necessitam. Eu queria trazer aqui um exemplo clássico. Às vezes você tem um zelo tão grande com o seu filho e com sua filha. Eles têm tudo do bom e do melhor. Mas eles não têm o que é o necessário. E neste período de tempo, há o desvio que o mundo corrompe. Quando eles não servem a Jesus, quando eles não seguem a Jesus, as coisas tendem a não ficar boas. Como, por exemplo, podemos ter, situações de que tanto o filho ou a filha acabam servindo ao mundo e se encontram ao meio de drogas, ao meio do tráfico, largado ao mundo, usando as drogas, sendo ímpio, sendo desonesto, corrupto, mentiroso, egoísta, ganancioso. Tudo isso daí o diabo oferece. Mas Jesus nos ensina que Ele possui em abundância o alimento que suas ovelhas necessitam. Jesus. Ele tem o verdadeiro alimento para nós, para cada um de nós. Mas continuando aqui, mesmo que o mundo esteja no período de seca espiritual, nós entraremos no repouso de Jesus. O Mestre tem o alimento espiritual que sacia a nossa fonte. As suas palavras são espírito e vida, o verdadeiro pão que desceu do céu. Vamos pegar um complemento deste entendimento que está descrito em João 10, versos 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagem. Graças a Deus. Vamos entender o que essa mensagem tem a nos instruir e nos ensinar. Como sabemos, existem muitos gêneros de porta. Porta é algo que delimita a fronteira entre dois locais ou estado. Existem portas abertas e portas fechadas. Uma porta aberta é sinônimo de oportunidade. Porta fechada significa o inverso. Quando Noé acabou de construir a arca, recebeu ordem de Deus para entrar, tendo a arca, depois disso, ficado 7 dias com a porta aberta. Ao fim de 7 dias, Deus fechou a porta e começou a chover, e tudo que ficou do lado de fora morreu afogado. Li uma frase bem feita e verdadeira, que diz assim: o céu é muito grande, mas a porta é estreita. Só entra no céu quem for levado pelo sangue de Jesus. A Bíblia ensina que Jesus é a porta do céu. Por enquanto a porta encontra-se aberta, mas a Bíblia diz que um dia a porta irá ser fechada. Quando isso acontecer, quem tiver ficado do lado de fora ficará perdido para sempre. Noutra ocasião, o Senhor Jesus disse: esforçai-vos por entrar
pela porta estreita. Apesar da porta ser estreita, todos poderão entrar. Ela é estreita no sentido de que só entra uma pessoa de cada vez. No céu, não se entra por pertencer a uma determinada família, por ser deste ou daquele país, por questões de cor ou pele ou religião, mas trata-se de uma decisão individual em que cada pessoa terá que aceitar Jesus pessoalmente. Há pessoas que acham que para entrar no céu é muito difícil, até mesmo impossível. Outras acham que será mais fácil, pois Deus ama tantas pessoas que vai permitir que todas entrem no céu. A dificuldade de se entrar no céu não está nas exigências impostas por Deus, como muitos pensam, e nem é tão fácil de entrar como pensam os outros, porque Deus é tão permissivo que vai deixar entrar qualquer um. A dificuldade de entrar tem a ver com o próprio homem, que na sua maioria procura entrar de forma errada. Eu digo o próprio homem, incluindo a própria mulher. O que impede o homem e a mulher de entrar no céu é o seu pecado. E quando se tenta entrar no céu com seus pecados, isso é impossível. A Bíblia ensina como se pode entrar no céu. É através de Jesus. Ele é a porta. Não uma das portas, mas a porta. A única. Aquele que entra por Jesus é purificado dos seus pecados. Por isso pode entrar e permanecer no céu. Aquele que tentarem outra forma não conseguirão, porque nada nem ninguém pode libertá-los dos seus pecados. Por isso serão impedidos de entrar. Não queira ficar de fora. Se queres entrar no céu, busque Jesus. Talvez isso te obrigue a um grande esforço para deixares a tua forma de vida. Os teus vícios, as amizades talvez sejam apenas o teu orgulho ou egoísmo. Seja lá qual for, esforça-te para entrar, porque essa é a única maneira de poderes entrar no reino de Deus. No final, irá ficar muito feliz por teres feito esta decisão. Que Deus abençoe a sua tomada de decisão a partir de hoje. Graças a Deus. Continuando, o versos 2. Guia-me mansamente às águas tranquilas. As ovelhas são naturalmente animais muito inquietos. Qualquer perturbação as assusta. Não conseguem deitar-se se não sentirem que estão totalmente seguras. As ovelhas também têm receio dos rios caudalosos e turbulentos. Mas Jesus, elas podem estar sossegadas, pois o Senhor as suprirá com águas tranquilas. Um ribeiro cristalino de águas calmas passa a correr no interior daqueles que são tocados pelo Espírito de Deus. A palavra é a água que mata a nossa sede espiritual, formando em nós uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Olha que o profeta João, ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Vamos entender, eu peço até para corrigir, eu falei profeta João, é apóstolo João, tá? Apóstolo, perdão. Vamos entender que o apóstolo tem a nos ensinar, a nos instruir com relação à palavra. Mas quem quer que beba da água que eu lhe der? Querendo dizer, o Espírito e a sua graça. E que ele mais uma vez menciona como a sua dádiva aqui, no contexto, de quem quer que verdadeiramente participe, né? Que queira, né? Verdade é essa, que queira. Nunca sentirá sede, ou sede pelos desejos e luxúrias pecaminosos ou pecaminosas e prazeres, e o modo vicioso anterior deles de viver, o qual ele agora se distancia, mas não que não haja mais desejos por coisas carnais em pessoas regeneradas, como houve nos israelitas, pelas cebolas, alhos e panelas de carnes do Egito, quando eles foram tirados de lá. Ainda assim, estes não são tão fortes, prevalecentes e predominantes. Eles são refreados e restritos pela graça de Deus, de forma que eles não desejam fortemente o pecado como faziam eles antes da conversão. Nem bebam iniquidade como fosse água, ou comete pecado com ganância, como antes. Ou então significa tendo sede da graça de Deus. As pessoas sedentas são convidadas a irem a beber de graça da água da vida livremente. E assim são declaradas santificadas. E é prometido que eles serão cheios ou satisfeitos dela. Ainda não assim nesta vida, que eles nunca terão sede ou desejarão mais, porque como eles precisam de mais graça, é prometido isso a eles. Eles têm forte sede por ela e desejam-na. E quanto mais eles provam e participam dela, mais eles desejam dela. Mas o sentido aqui é: ou como alguns leem as palavras, eles não terão sede para sempre, embora eles possam durante um tempo estar em uma condição aflita, desejando uma provisão dela. Contudo, eles não estão sempre assim. Deus abrirá os rios, as fontes para ele, e dará de beber ao seu povo, o seu escolhido. Eles não terão fome e não terão sede nunca mais. Nunca mais. Porque o Cordeiro os conduzirá às fontes de águas vivas. Ou antes, eles nunca terão sede e nem serão como os sedentos na terra seca e que não tem nenhuma umidade neles. Porque, embora isso possa, às vezes, parecer ser o caso deles, Deus irá e fará despejar águas e inundações neles até que não haja mais necessidade. Sim, aquela graça é infusa nas suas almas. É um princípio abundante e permanente que preservará de adoecerem a ponto de perecerem. Mas a água que os lhe der será nele como uma fonte de água, que denota a plenitude dela, porque a graça de Deus dada na conversão é abundantemente excedente, ultrapassa grandemente o pecado. Foi grandemente nos corações dos homens regenerados, e flui deles como rios de água vida, que também sustenta, porque é contínuo, jorrando para a vida eterna.
é uma semente que permanece, um princípio imoral que nunca morre. É inseparavelmente conectados com a vida eterna. É um princípio da vida e o que a gera. Que quem quer que tenha graça terá glória, e quem quer que seja chamado, santificado, justificado e perdoado, será glorificado. Tal é a natureza, influencia e o seu uso dessa água viva. Na dádiva de Cristo, as palavras de lei são no Targum, em Cantares 4, versos 15, comparadas a uma fonte de água viva. E encerro. Estas são as águas que transformaram o homem em sua estrutura, em seu caráter. Por essas águas nasce uma nova criatura. São águas que libertam, que lavam de todo o pecado e tornam nossas vestiduras mais brancas que a neve. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Refrigera minha alma, meu Pai, refrigera minha alma, restitui tudo que foi perdido, meu Pai, restitui cada detalhe da minha vida. Neste exato momento entramos em concordância com o Reino, em uma oração de agradecimento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por este segundo dia, um dia rico, meu Pai, um dia impactante, um dia que eu tenha plena certeza que vidas foram abençoadas, que vidas foram agraciadas, meu Pai. Aquela alma que estava atormentada, meu Pai, encontra-se agora apacentada, meu Pai. Eu oro completamente arrepiado, Senhor, que o Senhor vem com a sua mão, nas conchas de suas mãos, meu Pai, que o Senhor pegue essa ovelha, meu Pai, que o Senhor pegue essa alma, meu Pai, restitui tudo que foi perdido, meu Pai, refrigera essa alma, Senhor, na presença de Jesus, oramos, pedimos que seja nos dado o melhor desta terra, meu Pai, não aceitamos migalha, colocamos as nossas dores na cruz do Calvário, ali foi sacramentado todas as nossas dores, meu Pai. Quando o seu Filho Jesus falou, tetelestai, foi tudo consumado, meu Pai. Foi todas as dores jogadas por terra, todas as doenças, todas as chagas, todas as perturbações, meu Pai. Eu creio na restituição, eu creio no Deus do impossível, no Deus que pode realizar, no Deus que faz as coisas mais mirabolantes, meu Pai, que o homem duvida. Restitui, meu Pai. Refrigera minha alma. Na presença do seu Filho Jesus, que o Senhor toque este coração que está aflito, que está sedento por sede, pelas águas calmas, pelas águas tranquilas. Restitui, Senhor. Amém. E graças a Deus. E graças a Deus. Nos encontraremos amanhã, no terceiro dia. Restitui, Senhor. Grite bem alto. Restitui. Restitui.